seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo ele vai ter um conteúdo mais didático, né, do que propriamente prático. Eu quero falar um pouco aqui sobre texto, na verdade, né? Processos para a gente realizar antes propriamente de gravar um texto, porque eu acho que esse é um assunto que dá para a gente abordar aqui para ter um entendimento melhor dessa questão da gravação, né? Já que os conteúdos são voltados, grande maioria, pelo menos para profissionais aqui no setor de comunicação. E o que a gente ouve por aí, né? Grande apaixonado, aficionado por comunicação como eu sou, costumo viajar, sair pelos lugares e tá sempre ouvindo ali no rádio, no carro, por exemplo, tá ouvindo rádios, enfim. E gosto muito de ouvir as propagandas, os spots comerciais, os locutores falando. Então a gente percebe que muitas vezes nas gravações de texto tem erros de concordância, alguns erros assim de pronúncia, que são coisas que acontecem muitas vezes por um pouco de falta de atenção ali do profissional na hora de fazer a gravação, e aí falta de atenção também de quem editou o material, enfim. Mas não é o foco aqui, tá? Não entrar nesse mérito. A questão é a gente conseguir levar pro ouvinte lá, para as pessoas, pro cliente, né? Uma mensagem que seja perceptível, que a pessoa consiga entender o que de fato está sendo passado ali. É por isso que eu tô aqui com a minha lousa digital aberta pra gente até fazer algumas anotações e quando a gente vai batendo um papo aqui. Mas uma coisa bem interessante, eu apontei alguns pontos especiais pra gente destacar aqui, e talvez o primeiro aqui e bem interessante pra gente poder abordar é interpretação de texto. Interpretação de texto. Eu não sei se... Bom, possivelmente você passou por isso na escola, sempre lá uma educada e simpática professora de português sempre dizia pra gente, né, ó, leia e interprete. Ó. Leia e interprete o quê? O texto. E na escola a gente acabava não dando muita importância a isso, né? Acabava nem percebendo muito, mas pra quê? Isso vai me oferecer o quê? Vai me levar o quê? Ler e interpretar o texto. E olha, como um bom profissional de comunicação, todos nós trabalhamos pra ser, isso faz parte do nosso cotidiano, tá? Ler e interpretar o texto. Não tem como a gente gravar um texto, gravar um spot comercial, não tem como a gente levar uma mensagem pra alguém sem que a gente entenda o que de fato aquilo tá passando pra gente, né? E na grande maioria das vezes, até quem escreve esse texto não sabe de fato o que ele está querendo passar. E aí chega lá pro locutor, a gente recebe um texto e tem pessoas que gostam de gravar de primeira, pegar o texto ali, ler, nem ler na verdade antes, né? Já ler gravando para otimizar um tempo, eu não sei, enfim, qual a necessidade. Mas acaba que muitas vezes a gente só leva algo muito engessado, né? Para as pessoas, para os ouvintes, para o cliente lá. Para o cliente que fez o texto ali, tá legal, foi do jeito que ele fez mesmo. Só que sempre tem um a mais, gente, tá? Entenda você como profissional, a gente tem que sempre buscar a excelência como profissional. E cabe a nós, como profissionais da voz, da comunicação, né? Como locutores, enfim, produtores de áudio, cabe a nós mostrar que é possível mais para essas pessoas. Que a grande maioria das vezes elas não sabem, elas não têm conhecimento que pode ser que seja diferente e que a mensagem seja passada de uma maneira diferente, mas que seja entendida. Então, quando receber um texto, eu costumo fazer isso, leia o texto, interprete o texto, para entender o que esse texto está passando. Eu costumo ler o texto, vou até marcar aqui, ó. Ler o texto pelo menos 2 vezes. Pelo menos 2 vezes eu gosto de ler o texto. Então eu recebo um texto, eu dou uma lidinha nele ali umas 2 vezes, tá? Antes de fazer a gravação, para poder de fato entender. Porque existe muitos erros ali de concordância, existe alguns erros de escrita, né? Então são tudo coisas que a gente precisa corrigir antes, para que não vá errado pro cliente, que acabe passando e fique errado, e vai pro ar depois algo errado, uma concordância, uma palavra, uma pronúncia errada, e assim, as pessoas não vão acreditar aquilo, né? Não vão dar crédito àquele erro, a pessoa lá que escreveu o texto, enfim, a quem produziu o texto. O crédito fica para quem falou errado, tá? Para você, profissional da comunicação, você locutor, o crédito do erro fica para você, porque você falou errado, ok? Então, vamos pecar pelo excesso, né? Não pela omissão. Leia o texto, entenda o texto antes de gravar
o texto. Lembre-se que nós, como profissionais, e aí independe da profissão que você ocupe, nós como profissionais, nós somos a nossa maior vitrine. Tudo que nós fazemos de positivo recai sobre nós e de negativo também. E lógico, o negativo acaba respaldando muito mais do que o positivo. As pessoas costumam lembrar dos outros pelas coisas negativas e não pelo positivo, né? Mas o importante é a gente trabalhar para que seja sempre positivo, para que a gente seja lembrado de alguma maneira pelas pessoas pelo profissionalismo que a gente emprega dentro do trabalho que a gente se propõe a fazer. E aí independe de ser um trabalho de locução, que seja um trabalho, enfim, qualquer outro tipo de segmento que você ocupe. Talvez você esteja vendo esse vídeo, né, com o intuito de aprender algo sobre locução, sobre rádio, sobre produção, mas trabalha em outra profissão, pode ser um bancário, um pedreiro, um eletricista, um entregador, enfim, um caminhoneiro. Independente disso, a gente tem que ser reconhecido na nossa profissão com exemplo de coisas boas, né? Como um bom profissional daquilo que nós fazemos, independente do que a gente faça. Então, para você, profissional da comunicação, leia e interprete o texto. Lembre lá da sua professora de português, ó, marcar aqui, português. Ela falava para você: meu aluno, leia e interprete o texto. E a gente não dava muita atenção para isso na época de escola. Mas isso vai me servir para quê, professora? Bom, para quem está no rumo dos concursos aí, serve para muita coisa nos temas de português, das provas, enfim. Agora, no nosso dia a dia profissional, a gente não costuma se deparar muito com isso, dependendo da profissão. Mas aqui eu te garanto, para você, profissional de comunicação, interpretar o texto é fundamental para que você possa fazer um trabalho bem feito. Fundamental. Se você não conseguir entender, interpretar aquilo que você tem que levar para as pessoas e poderem entender, tá totalmente fora, você tá fora do quadrado. Então, leia, interprete o texto e aí sim tente levar essa mensagem para as outras pessoas, tá? Não quero me alongar muito aqui nos temas para o vídeo não ficar muito comprido, gente. Mas um outro ponto que eu destaquei pra gente aqui é pontuação, tá? Pontuação. Cara, isso é muito importante. Mas é muito importante a gente saber respeitar as pontuações de um texto, porque fazem toda a diferença. Obviamente, levando em conta que quem escreveu esse texto também respeitou as concordâncias das frases, a concordância do português, as pontuações da maneira correta, porque a pontuação ela vai dar sentido àquilo, tá? Então assim, a gente tem que pensar no texto de duas maneiras. Eu tenho até algum vídeo no canal aqui falando sobre isso, a questão do texto que vem de uma agência de publicidade e um texto que vem, obviamente, feito ali por um dono de uma empresa menor e tal, ou que vem através de uma emissora de rádio e tal. Quando normalmente vem de uma agência, esse texto veio feito por um redator lá, enfim, faz parte de uma peça publicitária, então normalmente ele vem descrito, como tem que ser, né, e a escrita o mais correto possível. Mesmo assim, vez ou outra pode conter erros, tá? Isso é normal, o ser humano erra. Agora, quando vem escrito por alguém de uma loja, um dono de uma empresa, um gerente, um funcionário, talvez a pessoa não se ocupe tanto, não se preocupe tanto com a questão da pontuação, simplesmente ela escreve algo ali, envia e vamos lá, seja o que Deus quiser. E no caso, seja o que Deus quiser, recai sobre o profissional que vai colocar a voz sobre isso, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa noção da questão da pontuação e tentar entender da melhor maneira possível o que aquele texto está passando pra gente. E aí você já foi lá, você leu o texto, já interpretou o que aquilo ali tá tentando levar pro cliente da empresa, e aí vem a questão da pontuação. Até citei duas frases aqui, né? Deixei separada pra gente duas frases aqui. Por exemplo, ó, não gosto de você. Olha essa frase aqui. Não gosto de você, tá? Não gosto de você. Poxa, olha como uma pontuação faz uma diferença. Vou colocar uma vírgula aqui após o não. Não gosto de você. Não gosto de você. Então, eu saí de uma frase de negação, dizendo que não gosto de você, para uma frase onde eu estou dizendo que eu gosto de você, tá? Para que você entenda isso. Veja como a pontuação ela faz toda a diferença no trabalho, num texto. Então se atente a isso, tá? Fique ligado a essa questão da pontuação para não ter que ficar corrigindo, né? Tudo isso é para a gente poder otimizar tempo, poder entregar um material com mais qualidade e que a gente não precisa ficar refazendo. O objetivo é esse. Por exemplo, aqui, ó. Não fique. Tá dizendo pra pessoa não ficar, né? Pra pessoa não ficar. Não fique. A gente bota uma vírgula após o não aqui, ó. Não, fique. Já tá pedindo pra ficar. Entendeu?
Olha só a diferença. O que uma vírgula faz num texto, né? Você imagina agora pensando num texto num todo, com a concordância correta das frases, a pontuação, né? Exclamação, interrogação, ponto final, né? Afirmando ali, sempre tá afirmando alguma coisa, ponto final. Então se atente a isso. Eu digo isso no sentido de você começar a educar também as pessoas que te enviam esse material, tá? Porque ao longo da vida você vai conquistar os seus parceiros, já deve ter os seus parceiros e vai conquistar mais parceiros, pessoas que vão se fidelizando com você, vão estar sempre com você. Então você consegue ir educando essas pessoas, tá? Assim, quando eu recebo um texto que vem de uma agência, não tem muito o que ser feito, que já faz parte de uma peça, então se tem algum erro, alguma coisa de concordância ali, reporta para a agência e se ela achar que deve ser corrigido ou que aquilo não faz parte do processo, ela readequa aquilo lá e envia novamente, tá? Agora, quando o texto vem de uma empresa menor, vem de uma emissora de rádio menor, enfim, que o pessoal tá fazendo ali, tá lidando no dia a dia na correria, às vezes é uma pessoa só para fazer várias funções, né? Então ela acaba redigindo, escrevendo ali, sem redigir na verdade, só escrevendo um texto ali da maneira como foi passado para ela, ou que ela desenvolveu ela mesma ali, o proprietário de uma empresa, e envia. Então, para essas pessoas que eu já tenho esse contato, eu costumo já deixar claro que elas me deem a liberdade de poder fazer adequações nesse texto. Porque aí eu pego aquela mensagem principal da pessoa, sempre entendendo o que ela quer, e adequo daquilo lá. Com frases, com palavras, né, com pontuação correta, para poder dar sentido, dar vida. Então, ao longo da sua jornada aí como profissional, você vai precisar entender isso e fazer com que as pessoas que trabalham com você também entendam. Vou colocar aqui, ó, entendam. Para quê? Para que o trabalho seja mais assertivo. E aí você tenha que corrigir menos e poder entregar resultados melhores aos seus clientes, tá? Tá aqui também, ó, pra gente não esquecer, melhores. Aqui é um E, tá? A letra é meio confusa mesmo. Resultados. O objetivo é esse, é ter melhor resultado, tanto para nós como profissionais, né, otimizando o tempo, fazendo com que as coisas aconteçam mais rapidamente, para não precisar ficar refazendo, como também para o cliente lá, para a empresa, enfim, para que ela tenha resultado, para que aquela mensagem que ela quer passar para as pessoas, para que chegue da maneira correta, para que as pessoas entendam aquilo que ela está fazendo, que seja um spot comercial, enfim, o que quer que seja, né, um trabalho institucional. Então vamos lá, pronúncias de palavras, outro ponto que eu coloquei aqui, para a gente poder conversar sobre isso. Só tomar uma água. Por quê? Porque vira e mexe a gente se depara com palavras que fogem um pouco do nosso cotidiano. Isso é normal. A gente recebeu um texto que tem palavras ali que não é de comum, né? Não é habitual a gente estar pronunciando todo dia. Principalmente quando vem palavras em inglês. Palavras em inglês. Isso é um problema sério para muitos profissionais, né? A questão da pronúncia das palavras em inglês. E não tem muito segredo quanto a isso não, gente, tá? Tem métodos, tem formas que a gente consegue driblar isso aí facilmente e seguir a vida. Então não vai ser por conta de uma palavra em inglês que você não vai conseguir entregar um trabalho de qualidade para o teu cliente por conta da pronúncia. Por exemplo, a gente pega uma palavra mais comum de se usar... todo mês de novembro sempre tem, né? Olha lá. Sempre em novembro a gente se depara com isso. A famigerada Black Friday. Black Friday, né? Que já ouvi profissionais dizendo Black Friday, que aí leva do day do dia, né? Leva do day do dia, só acrescenta o free. E foi lá, Black Friday. E é o Black Friday, né? É uma palavra que sempre entra pra gente aí, pra quem tá na comunicação, né? Ali no final de outubro já começa a surgir, né? Sempre vem no final de novembro, né? O Black Friday, última sexta-feira. E no caso, sexta-feira negra, né? A pronúncia literal. Então, assim, palavra que surge e tem pessoas que não estão familiarizadas em algum momento com alguma palavra em inglês e acaba pronunciando da maneira errada. Lembre-se que você é a sua maior vitrine, então esteja correto com aquilo que você está pronunciando, que você está falando, tenha certeza daquilo que você está dizendo. De uma forma, no que diz respeito às palavras em inglês, né? Uma forma da gente conseguir
resolver isso é você ir lá no bom e velho conhecido Google, ó, tradutor. Não é desmérito nenhum fazer isso, tá? Vai no Google Tradutor, escreve lá a palavra, o termo em inglês que você tá confuso como se pronuncia. Ele vai ter lá o alto-falantezinho, não vou saber desenhar aqui um alto-falante, entenda que isso aqui é aquele alto-falantezinho dele, ó. Você escreve a sua palavra em inglês, clica no alto-falantezinho e deixa o Google falar para você a pronúncia. Vai dizer a pronúncia robotizado, daquele formato que a gente já conhece, enfim, da voz do Google lá, né? Que acho que é da Regina Bittar, né? E assim, vai dizer a palavra, só que você já vai ter um entendimento, você vai conseguir ouvir e falar, opa, já captei a mensagem. E aí você vai conseguir pronunciar essa palavra na tua gravação tranquilamente aí, porque é comum chegar palavras que a gente não tá habituado. Às vezes a gente até tá habituado a ouvir, né, em algum momento, até a pronunciar, mas a escrita não nos é familiar. Por exemplo, ó, essa palavra aqui, ó. Ó. Surge essa palavra aqui no seu texto aí. E aí, cara? Poxa, e essa palavra aqui? Palavras que a gente está acostumado a ouvir, pronunciar e às vezes a escrita não é familiar. Essa aqui no caso diz know-how, tá? Know-how. Então assim, joga no Google Tradutor, pede para ele falar para você, ele vai dizer para você lá a palavra correta, né? A pronúncia, robotizado, como eu falei, você vai trazer para dentro da sua linguagem do teu texto e vai conseguir gravar tranquilamente, sem problema, tá bom? Então não tenha vergonha de fazer isso, não é desmérito nenhum, acredite. Vários profissionais fazem isso, tá? Eu, quando surge uma palavra pra mim que eu não conheço, enfim, desconheço, depois de anos que a gente tá gravando, dificilmente vai surgir algum termo assim, vindo do inglês propriamente, que a gente não vai conhecer. Mas se surge, eu faço isso, vou direto no Google Tradutor, jogo lá, deixo ele falar pra mim e aí sim, eu vou ter um entendimento daquela palavra pra poder gravar no meu texto, tá? Outra coisa importante também no que diz respeito a pronúncias de palavras, gente, deixa eu só apagar essa parte aqui. A gente tem alguns problemas também em relação a pronúncias que são oriundas do nosso próprio português. Acredite você. Nosso país tem uma miscigenação cultural linda, fantástica, que traz pra gente também diversos dialetos, diversas palavras, né? Que são familiares em algumas regiões e não em outras. Muitas palavras são muito familiares no contexto, né, da comunicação no Norte e Nordeste e não são para o Sul e Sudeste. E vice-versa, muitas coisas do Sul e Sudeste não são comuns, né, muitas palavras para o Norte e Nordeste. Isso se inclui também em nomes de cidades. Vou até botar aqui, ó, nomes de cidades. Isso pega bastante locutor, hein? Nomes de cidades. Gravar um spot comercial, tem lá o nome da empresa, é uma festa, um evento, alguma coisa, tem lá o nome de uma cidade e a gente acaba muitas vezes se perdendo nisso aí, na pronúncia do nome da cidade. Então, o nosso querido Brasil nos oferece muitas pegadinhas também em relação a isso, a pronúncia. E o que fazer? Olha, reporte-se à pessoa que te enviou o texto, quem está te contratando, que seja uma empresa, um profissional aí, uma emissora de rádio. Diga para a pessoa lá, olha, essa pronúncia aqui não me é familiar. Como eu pronuncio isso? De que forma? Mais uma vez eu digo, não é desmérito nenhum, tá? Você dizer que não sabe, não é desmérito. Olha, não é comum para mim, não costumo, não conheço. O que quer dizer isso aqui? Independente do que seja a palavra. Porque às vezes pode ser até um erro de português, a pessoa digitou errado a palavra lá, enfim, você não está entendendo. Então não queira inventar a roda, gravar do jeito que você acha que tem que ser, para depois ter que refazer um trabalho. Porque quando a gente grava alguma coisa de primeira, né, ali na primeira vez, não de primeira sem ler o texto, tá? A primeira vez que a gente faz um trabalho, que seja um off, que seja uma produção do spot, a gente faz com carinho, faz com uma atenção toda especial em relação àquele trabalho, tá? Mas aí quando a gente precisa refazer esse material, por mais profissional que você seja, nunca tem o mesmo carinho, a mesma atenção que teve a primeira vez. Porque tem aquele senso de que, poxa, eu já fiz isso, agora eu tô tendo que refazer, ou refazer isso aqui por conta de um erro, principalmente quando o erro vem de outros, né? E aí vai do seu entendimento também na questão do acerto aí, se é questão de erros, um erro, dois erros da outra pessoa, vai corrigir, não vai, enfim. Não vou entrar nesse mérito aqui. A questão é essa. Então, se tem uma palavra que você não entendeu, alguma palavra que pode ser que esteja até escrito errada,
se reporte à pessoa que te enviou o texto. Pergunte a ela. Escuta, e aí, cara, dá uma olhada aqui. Como que pronuncia isso aqui? O que é isso aqui? E hoje, com o adendo do WhatsApp, muitas ações, a maioria das interações até, diria eu, são feitas pelo WhatsApp. Pede pra pessoa te mandar um áudio. Aqui, ó. Áudio. Manda um áudio aí falando o nome dessa cidade. Como que pronuncia o nome dessa cidade? Cara, isso é muito normal. Eu gravo pra um... Perdão. Eu gravo para um amigo do Paraná ali do Estúdio R, pro Roberto Montuani, talvez até alguém de vocês aí conheça, que tá assistindo. E o Paraná tem algumas cidades com nomes um pouco confusos para mim, né? Sou do estado de São Paulo. E sempre, vira e mexe, ele já sabe disso, né? Então, quando ele me manda um texto, ele já até manda a pronúncia, já grava no áudio lá do WhatsApp, a pronúncia com o nome da cidade, porque sabe que eventualmente eu vou perguntar para ele. Então, para não correr o risco já de perder esse tempo entre perguntar e responder, né? Acaba sendo pessoas ocupadas, tem meus afazeres, ele também tem o dele, né? Então, pra gente não perder esse tempo entre eu perguntar, ele ver lá e me responder, eu ver que ele respondeu e dar andamento, ele já manda o texto com a pronúncia. E isso é bacana. Já eduque também aí o teu cliente a isso. Vai te enviar o texto, já eduque ele a isso. Olha, se tiver alguma palavra de uma pronúncia diferente aí, manda pra mim. Marca de roupa, marca de calçado, nome de cidade, palavras em inglês, enfim. O que tiver, gente, tá? Não se perca nisso, tá? Não fique batendo cabeça nisso. Palavra em inglês, vai lá pro Google Tradutor, pede para ele te dizer o que é, e ele vai te passar, você vai conseguir fazer tranquilamente. Nome de cidade, palavras diferentes aí no seu texto, que podem até ser erros de digitação, pergunta pro teu cliente, para quem te envia o texto, vai solucionar isso sem problema nenhum, e você vai seguir sua vida aí com a tua gravação tranquilo, tá? E por último aqui, pra gente já ir fechando, para não estender muito esse vídeo, eu destaquei aqui entender a mensagem a ser passada. Eu acho isso de suma importância, entender a mensagem a ser passada, o que muitos profissionais acabam não fazendo. Entender de fato aquilo que precisa ser passado lá pro ouvinte, né, pro cliente. E é um resumo de tudo que a gente viu até aqui, né? Fica muito no automático. Depois de um tempo, a gente acaba ficando muito no automático. A gente tem que se policiar quanto a isso, tá? Eu vou ressaltar mais uma vez o que eu já falei aqui nesse vídeo, correndo o risco até de ser chato, mas você, né, nós como profissionais, nós somos a nossa maior vitrine. Nós refletimos aquilo que nós somos através do trabalho que nós fazemos. Então a gente tem que entregar excelência naquilo que fazemos, para que a gente seja reconhecido como bons profissionais. Isso nos traga coisas maiores. Veja bem, para que você possa chegar nos maiores, você precisa passar pelos menores. Então, acredite você, ninguém começou lá em cima, né? Lá os gigantes da comunicação hoje, os grandes profissionais do meio aí, enfim, não começaram gravando para as maiores agências, as maiores empresas, fazendo mídias nacionais e tudo mais. Não, começaram também em algum momento por baixo, com coisas menores, e foram ao longo do tempo crescendo, foram ganhando seu espaço. Isso faz parte. Então não tem trabalho ruim, trabalho é trabalho. Independente da grandiosidade que seja o teu cliente, ou do trabalho que seja o teu texto, se é um teaserzinho aí de 15 segundos, ou se é um audiobook que você vai gravar de um texto que te vier aí, um audiobook, sei lá, de 300 páginas, independente disso, se é um trabalho de 20, 30, 40, 50 reais, ou se é um trabalho de 5 mil, todos eles têm que ser feitos com o mesmo carinho, com a mesma atenção, com a mesma dedicação, com o mesmo profissionalismo, tá? Porque você vai ser reconhecido como profissional tanto pelo trabalho de 50 reais como também pelo trabalho de 5 mil reais. Todos eles vão te refletir como profissional, independente, tá? Então tenha a mesma atenção com isso. Entenda a mensagem que você quer passar e passe essa mensagem. Por quê, ó? Vamos lá. Nós temos aqui numa ponta, ó, uma empresa, tá? E nós temos aqui, vamos nos colocar como locutores. Eu tenho aqui uma emissora de rádio, por exemplo, que pode ser também um carro de som, né? Só para dar exemplo de um carro de som. E aqui eu tenho o cliente final. Gente, olha isso aqui, ó. Vou trocar a cor aqui pro vermelho, ó. Sai da empresa, vem pro locutor, sai do locutor, vai pro rádio ou carro de som, que vai sair para poder chegar no cliente. Olha só o caminho que essa mídia faz, que esse texto a ser gravado, que foi gravado, né? A ser gravado logo no princípio aqui, faz. Agora, se esse elo se quebra, digamos que aqui, ó,
A empresa criou o texto lá, o gerente, o proprietário, o funcionário criou o texto e para ele estava bacana aquele texto, do jeito que ele criou, levava a mensagem que ele queria entregar, ele passou pro locutor, o locutor não entendeu muito bem e gravou da maneira que ele entendeu. Então isso aqui se quebrou já, tá? A hora que ele enviou lá para a rádio, para o carro de som, esse elo já se quebrou, a mensagem já não é a mensagem principal. Então para esse cara aqui, ó, para o cliente, não vai chegar o que a empresa queria passar. E aí? A empresa não vai ter resultado porque não deu certo a campanha que ela está fazendo, né? Não vai poder mais contratar esse cliente aqui, ou vai achar que esse locutor, né? Não vai querer mais contratar esse locutor, ou vai achar que esse locutor aqui não fez um trabalho como deveria fazer, não fez um trabalho bom. Vai achar também que a emissora de rádio ou carro de som não entregou o que deveria entregar e acabou. Para esses dois caras aqui, ó, tanto para o locutor quanto para a emissora de rádio, deu ruim. Deu muito ruim, porque a mensagem não foi entregue. Olha, isso acontece muito, tá? Não pense você que isso é algo, não é comum de isso acontecer. Acontece muito. As pessoas não dão atenção ao material, ao texto, à gravação da maneira correta. Simplesmente fazem, sem se importar se está sendo feito da melhor maneira possível de ser feito. Sabe aquele negócio de, desse jeito tá bom. Pra quem tá bom demais. Olha, um bom profissional, um profissional de respeito, para ele não existe isso, tá? Para ele não existe isso. A empresa tá lá fazendo o melhor que ela pode fazer para sobreviver. A gente precisa dar toda a atenção que ela merece e que ela precise. Outra situação, ó, a empresa que nós temos, vou colocar aqui rádio ou carro de som também, gente, tá? Entendam isso, ou um trabalho de web aí. Eu tenho aqui a figura do locutor, ó, que vai gravar isso, e aqui a figura do cliente final. Então vamos lá. A empresa manda o texto para a rádio, tá? Criou aqui um texto, a pessoa escreveu lá o que ela achou, botou lá umas promoções que tinha e tal, mandou para a rádio. Chegou aqui na rádio, a rádio recebeu. Muitas vezes o profissional aqui da emissora de rádio, ele tem vários afazeres, ele recebe o texto, ele tem que produzir um material, ele tem que fazer um OPEC, tem que ver música, enfim, cuidar de promoção. Então, assim, é bastante coisa pro cara. Ele recebe um texto e ele só repassa aqui pro locutor, fazer um off externo, enfim, pra dar uma variada ali nas vozes da emissora e tal. O locutor recebe aqui esse texto sem dar muita importância também, grava do jeito que veio, devolve pro rádio, o rádio põe no ar, chega pro cliente. O cliente não entendeu nada do que a empresa está querendo dizer. E aí acontece o fluxo mais uma vez, né? A empresa não vai ter o resultado aqui, a rádio não vai ser boa para ela, nem o carro de som. A rádio, ela vai deixar de investir no rádio, no carro de som, que já não vai mais precisar do trabalho desse cara aqui, do locutor, né? E o cliente fica aqui a ver navio. De repente ele precisava muito do produto dessa empresa, mas não chegou para ele a mensagem correta para que ele consumisse esse produto lá, né? Então, mais uma vez, o ciclo se quebrou. Assim, eu costumo já ter um combinado com o pessoal que já trabalha comigo há algum tempo, emissoras de rádio, empresas, de que eu faço uma revisão do texto que mando. Por mais que eles se dediquem lá a fazer o texto e tal, eu costumo fazer uma revisão. Porque a gente sempre tem alguns jargões, a gente sempre tem alguns atalhos que a gente pega ali no texto que consegue levar uma mensagem mais clara, mais positiva. Isso que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né, como profissional. Depois de 22 anos nessa profissão, você consegue aprender alguma coisa. Então você consegue encontrar caminhos ali, mecanismos que vão tornando mais fácil essa linguagem com as pessoas. Então eles me dão essa liberdade de eu poder mudar algumas frases, poder mudar algumas palavras, sem perder o sentido da mensagem a ser passada. Aí, de certa forma, algumas empresas até se deixam valer, né, de uma maneira mais livre disso aí, porque elas fazem um texto lá do jeito que elas acham, não vou dizer de qualquer jeito, mas enfim, um texto mais rápido lá e manda, porque sabe que eu vou corrigir aquilo, eu vou fazer. Eu sei que na maioria dos profissionais acabam não fazendo isso, enfim, isso vai da consciência da demanda de cada um também. Eu costumo fazer isso porque eu gosto de entregar um trabalho bom para a pessoa lá do outro lado. Eu tento fazer o melhor que eu posso fazer com aquilo que eu tenho, né? Então pego aquele texto ali e dou uma repaginada nele. Isso quando vem de empresas menores, vem de rádios, enfim, né? Pra gente fazer o off e tal. Quando vem de agência, vem um roteiro, aí não tem muito o que fazer, porque já tem um roteiro de uma peça publicitária que ele já segue um cronograma, ele já segue ali algo que tem que ser seguido para que as peças se encaixem, né? Então,
não tem o que a gente fazer a não ser exatamente aquilo que pede o roteiro quando vem de uma agência, tá? Mas quando vem de uma empresa, uma emissora de rádio, algo menor assim, tente levar nessa vertente. Troca uma ideia com o pessoal, posso dar uma corrigida aqui, posso dar uma mudada aqui para melhorar o texto e tal. Ninguém vai achar ruim com você se você tentar melhorar aquilo que ela precisa, tá? Pode ter certeza. Ninguém vai achar que é menosprezo. Poxa, não gostou do que eu fiz? Não, você está tentando melhorar aquilo que a pessoa fez. E você se coloca como uma pessoa experiente também, né? Demonstra a sua experiência naquilo e vai ganhando bagagem com aquilo, tá? Então assim, se você puder, faça a mudança no texto, uma readequação, desde que fique, obviamente, melhor do que estava, né? Observe essas concordâncias de português, pontuação, acentuação. Entregue algo bom para o teu cliente, para a empresa, para que você possa ser reconhecido como esse profissional que pega aquilo ali que tá bacana já, que tá legal, e transforma em algo melhor ainda, tá? E por último aqui, gente, correndo o risco já de ter excedido na questão do tempo, né, para não ficar muito chato, tem uma frase que as pessoas costumam colocar em texto e eu penso, né, eu particularmente penso que aquilo ali é um artifício de um preguiçoso na hora de criar um texto, né? Não querendo dizer, obviamente, que enfim, às vezes a pessoa põe aquilo ali porque é o único artifício que ela conhece. Mas se você se deparar com um texto que esteja escrito isso aqui, ó, é isso mesmo. Esse texto foi feito por uma pessoa que não tem muita aptidão em criar um texto ou que ela tem bastante preguiça em pensar em algo diferente. Eu particularmente detesto essa frase explícita num texto, cara, porque assim, é uma zona de conforto que as pessoas criam. Isso, cara, isso existe de norte a sul, de leste a oeste no país. Eu recebo texto do Brasil inteiro e vira e mexe me deparo com isso independente da região. Aí vem lá, é isso mesmo, tipo, arroz Dona Joaninha, R$ 8,99. É isso mesmo, arroz Dona Joaninha, R$ 8,99. Olha, isso, cara, isso me quebra de um jeito. Isso me quebra de um jeito, gente. Tira isso do texto. Tenha a liberdade de falar pro teu cliente, vamos fazer algo diferente aqui, tá? Arroz Dona Joaninha, R$ 8,99. Presta atenção nessa oferta. Arroz Dona Joaninha, R$ 8,99. Você vê como você consegue criar elos mais positivos, né? Diferentes. E você consegue florir mais o teu texto do que isso. Porque é muito comum, é muito básico. Eu garanto, pega uma emissora de rádio qualquer aí da tua região, onde você esteja assistindo esse vídeo, e ouça aí um bloco comercial. Eu duvido você ouvir um bloco comercial inteiro e não ter pelo menos uma propaganda que tenha essa expressão. É isso mesmo. Não sei o que, não sei o que lá. É isso mesmo, né? Olha, se você tiver a oportunidade de poder trabalhar o texto que você vai gravar aí, e tiver essa expressão, é isso mesmo, arranca isso aí. Tenho certeza que você já vai começar a se colocar como um profissional diferente, tá? Arranca fora isso aí. Cria outros artifícios, né? Outras frases que possam englobar, possam casar com essa situação, tá? Você vai usar a sua criatividade, vai conseguir criar outras frases e arranca isso fora, cara. Porque, assim, é um artifício de quem já faz texto há um bom tempo, né? Na minha visão, quem já trabalha com isso há um bom tempo, isso é um artifício de quem é preguiçoso ou de quem realmente não conhece, não sabe de verdade a criação de um texto. Não dá pra culpar lá um dono de uma empresa, um funcionário que faz isso uma vez no mês, um texto uma vez no mês ou uma vez na vida, por colocar uma frase dessa, porque realmente a pessoa coloca como uma zona de conforto ali, é algo mais fácil, né? Agora, um profissional que trabalha um bom tempo com comunicação, na minha visão, tá? Tô dizendo eu, particularmente, eu acho até inaceitável uma situação dessa. Usa a criatividade aí, faça diferente, tá? Saia do comum. Saia do básico, seja diferente e se destaque mais, tá bom? Espero que tenha sido bacana aqui as dicas que eu passei, não quis me estender muito aqui, e que possa de alguma maneira ter sido proveitoso para você aí, tá? Que você possa se tornar um pouquinho melhor aí, ou ter aprendido alguma coisinha com esse vídeo também, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like aí e seguir a gente no canal também. Valeu, um abraço!